Nesse vídeo nós vamos falar sobre a tal da taxa Selic. O que é isso? Vira e mexe, né? Você vê aí nos jornais, na rede social, o pessoal falando: a taxa Selic subiu, a taxa Selic aumentou, ou a taxa Selic caiu, a Selic caiu. O que significa isso na prática, né? Qual que é o impacto disso na vida das pessoas? Qual que é o impacto real disso? Esse vídeo eu vou tentar explicar para você de uma forma simplista, tá? Didática, para que você entenda de uma vez por todas o que é a tal da taxa Selic e qual que é o impacto dela na vida das pessoas. Quando a taxa Selic aumenta, isso é bom? Isso é ruim? Para qual classe social isso é bom? Para qual classe social isso é ruim? Esse é o propósito desse vídeo de hoje. Então, primeiro, pessoal, vocês têm que entender o seguinte: para explicar para vocês o que é a Selic, eu vou ter que dar um passo atrás, tá? E te dar um exemplo aqui. Imagina o seguinte: imagina que você tem lá o governo federal, né? Que tem as suas fontes de renda, né? Da onde vem o dinheiro do governo federal? O dinheiro do governo federal ou vem da arrecadação de impostos, né? A maior parte, quase a maior parte vem da arrecadação de impostos. Também tem ali lucro de estatais, alguma coisa assim, mas basicamente vem da arrecadação de impostos. Essas são as fontes de renda do governo. E o governo também tem os seus gastos, né? Ele tem a sua renda, que vem dos impostos, e ele tem os seus gastos. O governo ele gasta com rolagem da dívida, né? Os juros da dívida interna, leva aí a maior parte do orçamento do governo. Tem também os investimentos em saúde, educação, segurança, infraestrutura. A gente não sabe, a gente sabe que não é que o que é investido nessas áreas não é o adequado, mas isso são os gastos do governo. Só que existe um problema aí, né? O governo ele gasta mais do que ele arrecada. O governo gasta mais do que ele ganha. E quando uma pessoa gasta mais do que ganha, existe duas formas da pessoa cobrir, né, esse buraco, esse gargalo, que é ou colocando dinheiro do seu próprio bolso, né, emitindo moeda, que é uma coisa que o governo não pode fazer porque senão gera inflação, seja, gera uma desvalorização da moeda, então o governo não quer isso, então ele não cria moeda sem lastro, vamos dizer assim, sem um real motivo por trás, né? Então, a única outra forma que sobra é ele tomando empréstimo, né? Se eu gasto mais do que eu ganho, eu tenho que pegar empréstimo de alguém para cobrir esse gap. E uma das formas do governo pegar esse empréstimo é emitindo títulos da dívida pública, né, por meio do Tesouro Selic. Né? Então você tem lá o Tesouro Selic e lá eles emitem títulos da dívida pública. Então você já deve ter ouvido falar aí de pessoas que investem seu dinheiro em títulos do Tesouro, né? Elas compram esse título, né? Por exemplo, vou investir 10 mil reais em títulos do Tesouro, vou lá, empresto 10 mil reais para o governo, e o governo ele fala assim: olha, isso daqui tanto tempo, e aí você tem os de liquidez imediata, você tem os de liquidez com pré-fixados, né? Você me empresta esses 10 mil, daqui certo tempo eu vou te devolver o principal mais um rendimento, mais um juros, né? Por você ter me emprestado. Então tem pessoas que investem nesse tipo de ativo, né? Em títulos da dívida pública, investem no Tesouro Selic, certo? Então o governo vai lá, emite títulos, os bancos vêm, compram esses títulos do governo, né? Investem no governo, porque o governo vai devolver o valor do principal para os bancos mais juros. E as pessoas físicas também, né? Conseguem estar investindo, emprestando dinheiro para o governo para depois receber. E aí existe o Copom, né? O Copom ele define qual que é a taxa Selic. A taxa Selic é exatamente a taxa
que remunera os títulos da dívida pública. Ou seja, quando uma pessoa física vai lá e compra títulos do Tesouro Selic, ou quando um banco vai lá e compra títulos do Tesouro Selic, ou quando um fundo de investimentos vai lá e compra títulos do Tesouro Selic para compor suas carteiras, no futuro eles vão receber o principal investido mais um juros. Esse mais um juros, esse juros a mais, ele é a taxa Selic. Né? A taxa Selic qual que é a taxa que vai remunerar esse rendimento, vai remunerar esse título da dívida pública. Então, quando você tem um aumento dessa taxa Selic, o que isso significa na prática? Né? Recentemente, a nossa taxa Selic aqui no Brasil estava 12,25% ao ano. E ela sofreu um aumento pelo Copom para 13,25% ao ano, aumentou 1 ponto percentual. E a tendência é que ela continue em alta e o mercado espera que ela bata aí os 15% ao ano. O que isso significa na prática? Significa na prática que se alguém comprar títulos do Tesouro Selic, a pessoa vai ter, se ela ficar ali com esse dinheiro um ano, ela vai ter, depois de um ano, o principal que ela investiu, mais 13,25%, certo? Com um pequeno deságio ali, acho que de 0,10 ou 0,10 acima, mas é basicamente isso. Então, perceba o seguinte, que quanto maior o rombo, né? Quanto maior a diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta, mais ele precisa emitir título da dívida e mais ele precisa remunerar, ou seja, pagar um maior juros para esse investidor. Porque se eu arrecado muito menos do que eu gasto, eu sou uma pessoa de alto risco. Vocês concordam? É arriscado você emprestar para mim, que sou o governo, porque eu estou gastando muito e arrecadando pouco. Então, para eu conseguir convencer você de comprar meus títulos, eu tenho que pagar um spread alto, eu tenho que pagar uma taxa Selic alta, né? E isso é muito ruim para a economia. Por quê? Porque aumento de taxa Selic mostra que o risco do país, né, o risco do governo, ele está alto, porque ele está precisando remunerar mais seus investidores para ser atrativo, né? Quanto maior o rendimento, é porque é maior o risco. Então, ele está precisando remunerar mais. E outro ponto, a pessoa que compra também, ela passa a viver de rentismo, que a gente diz, né? A risco baixo. Porque entende-se que o menor risco de crédito num país é o risco país, né? É o risco do governo quebrar. Por quê? O risco do governo quebrar, ele é o menor risco de um país. Porque primeiro, geralmente quebram as empresas, depois quebram os bancos, por último quebra o governo, né? Então, se o próprio governo, que é o último nessa cadeia que poderia vir a quebrar, está pagando uma taxa de 13,25% ao ano para quem investe, para quem empresta para ele, vocês imaginam o quanto que um banco vai cobrar de uma pessoa física que precisa de um empréstimo, ou de uma pessoa que vai fazer um financiamento imobiliário, ou de uma pessoa que vai, sei lá, vai tomar crédito. Então, se o menor risco está precificado a 13,25%, vocês imaginam quanto que um banco vai cobrar de juros de cartão de crédito, de juros de cheque especial, de juros de empréstimo consignado, empréstimo pessoal, financiamento de imóvel, financiamento de veículo. Então, tudo que for financiado vai se tornar mais caro. E quem financia as coisas hoje em dia? É a classe alta? É a classe média ou é a classe baixa? Com certeza é a classe baixa e a classe média. A classe alta tem dinheiro para pagar à vista se ela quiser, tá? Se for vantajoso para ela pagar à vista. Porém, a classe mais baixa e a classe média não tem essa opção. Eles precisam financiar
para conseguir adquirir bens. E quando ele vai financiar, se o próprio governo está remunerando a 15% o empréstimo, vocês imaginam quanto que um banco vai cobrar de empréstimo de uma pessoa física, de uma empresa e tudo mais. Então, o crédito ele fica muito mais caro, e com o crédito muito mais caro, as pessoas... você tem ali um esfriamento na economia. As pessoas... Tá tão caro pegar empréstimo para comprar um carro que eu prefiro não comprar. Tá tão caro pegar um empréstimo para comprar uma casa que eu prefiro não comprar. Tá tão caro tá tão caro entrar no rotativo do cartão, no cheque especial, que eu não vou evitar, vou diminuir meu consumo, ia comprar agora, não vou comprar mais. Então isso esfria a economia. Isso é ruim para todo mundo quando a taxa Selic está alta. Então, o governo descontrolado, arrecadando menos do que gastando muito, arrecadando igual. Governo descontrolado no seu fiscal vai ter que remunerar muito bem os títulos da dívida pública para se tornar atrativo, porque o risco dele é alto de quebrar. Aí ele baliza todo o mercado financeiro, né, porque ele é o piso, a colocar taxas estratosféricas para todo tipo de financiamento e tudo mais, o que deixa tudo caro e ninguém quer consumir e fazer mais nada. E um outro ponto que é o pior que eu considero nessa história é que a pessoa que tem dinheiro, que poderia ali pegar esse dinheiro e abrir uma empresa que geraria emprego, que geraria renda para famílias, né, que geraria pagamento de impostos, que geraria soluções, que geraria crescimento profissional, crescimento pessoal. O empresário, o investidor, ele deixa de abrir essa empresa, de colocar o capital dele nesse projeto, porque é muito melhor para ele pegar esse capital e comprar títulos do Tesouro, que vai render para ele por ano 13,25% ao ano, né? E podendo aí chegar a essa taxa a 15%, né? Segundo algumas estimativas. No Brasil já tivemos taxas de 18% ao ano. Agora você imagina o investidor, o empresário, põe o meu 1 milhão nesse empreendimento aqui, onde eu vou ter que correr risco, contratar pessoas, ter dor de cabeça, ou seja, onde eu tenho que produzir, e é muito arriscado, ou eu ponho meu 1 milhão aqui em títulos do Tesouro, que sem eu fazer absolutamente nada, e arrisco o país, chegou no final do ano, eu tenho meu principal mais 13,25%. 13,25% de 1 milhão são 130 mil reais que a pessoa ganhou no ano sem fazer absolutamente nada. Sem correr risco, sem abrir um negócio, sem contratar pessoas, sem pagar imposto, sem gerar desenvolvimento profissional, pessoal, renda familiar, consumo, sem fazer nada. A pessoa passa a viver do rentismo. Então, quem teria dinheiro para investir em empreendimentos que gera prosperidade para o país, deixa de investir, porque é melhor, né, eu investir em títulos do Tesouro e ficar no bem bom, né? E chegar no final do ano ali, o que era 1 milhão virou 1.130.000. Inclusive tem investimentos com liquidez diária, a pessoa consegue resgatar quando ela bem entender, do que eu enfiar numa empresa. Por isso que quando a taxa Selic está baixinha, isso é muito bom para um país. Por quê? Porque mostra que o governo não está tão doido assim, né? Então ele pode precificar os títulos da dívida dele a uma taxa bem baixinha, que ainda assim vai ser atrativa para o mercado. Ninguém vai querer viver de rentismo, vou preferir abrir minha padaria, meu supermercado e ganhar lá meus 20%, 10% ao ano, do que ganhar só 2% ao ano investindo em títulos da dívida, né? Então você fomenta a economia, você faz as pessoas realmente produzirem com aquilo que elas têm, se elas quiserem ganhar mais dinheiro, e você não encarece o financiamento, o crédito para as pessoas de classe baixa e classe média. Né? Você torna aquele bem mais acessível. Então, agora sim, eu posso comprar uma casa, um carro, que os juros, né, que a taxa de juros, ela vai ser baixa porque ela tem como referência ali a taxa Selic, que está muito baixinha. Então, gente, de forma mais prática e mais clara, uma taxa Selic alta é
péssimo para o país, tá? Principalmente para a classe baixa e classe média. O rico, gente, ele ganha com taxa alta, ele ganha com taxa baixa, rico é outro, ele está em outro jogo. Quem é prejudicado são as classes mais baixas, né, que é muito impactado pela inflação, é muito impactado pela taxa Selic, é muito impactado por tudo, né? Então essas pessoas são muito mais impactadas. Então nós como brasileiros, nós temos que torcer e fazer algo para que a taxa Selic sempre mantenha baixa, tá? O governo usa, né, o aumento o Banco Central ele usa o aumento da taxa Selic ou a baixa da taxa Selic também como um mecanismo para controlar a inflação. É um dos principais mecanismos de controle da inflação. Por quê, Alisson? Porque é o seguinte, quando você tem ali os preços subindo muito, né, igual está acontecendo, uma inflação altíssima, né, os preços subindo muito, o Copom geralmente vai e aumenta a taxa Selic, porque quando ele aumenta a taxa Selic, ele esfria a economia. Ele dá uma controlada no aumento generalizado dos preços, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Quando tá ali a economia tá fria, né? Tá devagar, você vai lá, você baixa a taxa Selic, você tende a fomentar mais a economia, dar uma aquecida na economia. Por quê? Por conta de tudo isso que eu te expliquei, né? Taxa Selic baixa, nossa, não compensa deixar dinheiro lá no Tesouro Selic, tá rendendo só 2% ao ano. Não, vou abrir minha padaria, vou gerar emprego, vou pagar imposto, vou fazer as pessoas se desenvolverem profissionalmente, de forma pessoal e tudo mais, vou gerar soluções em serviços e produtos para o mercado, né? Então, aí todo mundo ganha. Taxa Selic alta, o que vai acontecer? As pessoas mais pobres vão se lascar, porque o crédito vai ficar caríssimo. Já é um indício de que se a taxa Selic está alta é porque a inflação está alta também. Inflação alta também prejudica muito mais a classe baixa e classe média, porque quem é rico, a classe alta, a picanha pode dobrar de preço, gente, para ele não faz nem costa. Ele vai continuar comendo picanha. Agora, para uma classe baixa, né, que se um item aumenta 10% já pega, então, assim, se a taxa Selic está alta, já é um indício de que a inflação está alta, né? Então, aumentou a taxa Selic para controlar a inflação. Aí o crédito, o empréstimo e tudo mais fica mais caro. Fica mais caro para quem? Para quem precisa, e a única forma de adquirir o bem é financiando, né? Pegando o empréstimo. E para o rico, que é quem deveria investir, quem deveria fazer o dinheiro circular, ele vai falar: não, eu não sou bobo, não vou pôr meu dinheiro capital em risco, eu vou colocar no Tesouro Selic, que é risco país, né? O governo ele é o último a quebrar na história, numa crise. Primeiro quebra as empresas, quebra os bancos, depois quebra o governo. Então, o último a quebrar, vou colocar meu dinheiro lá e vou ganhar 13, 15, 18% ao ano. Maravilha, é o que eu quero. Não vou botar meu capital a risco. Então, vocês conseguem ver na prática, né, quais são os impactos de uma taxa Selic alta na sociedade? Será que eu consegui explicar aqui para vocês? É um tema bastante complexo. Eu fui aqui simplista na minha explicação, tá? Me perdoe os economistas, me perdoe os entendidos do assunto. Mas para tentar ser mais didático, eu sei que tem muitas outras coisas envolvidas, mas para que você entenda pelo menos um pouco, de uma vez por todas, quando um canal do YouTube falar a taxa Selic aumentou 1 ponto percentual ao ano, você vai falar assim: ixi, tá ruim, coisa ruim. A taxa Selic baixou, ou tá com tendência de baixa, opa, estamos melhorando, tá legal, tá? Agora, se você for de uma classe econômica alta, eu sei que você vai saber saber o que fazer em qualquer tipo de cenário. Primeiro, porque talvez teu patrimônio já esteja dolarizado, você já esteja diversificado em investimentos, você não precisa tomar crédito se torna uma coisa opcional para você. Se a inflação estiver alta ou estiver baixa, para você, perto do que você ganha e faz de dinheiro, não vai fazer diferença, né? Mas para as pessoas comuns, né? Para a maior massa da sociedade, a inflação alta,
A taxa Selic alta, ela faz diferença e ela impacta sim. Beleza, gente? Eu gostaria de pedir para vocês, comente aqui embaixo do vídeo se ficou clara a explicação, se fez sentido para você agora, tá? Se agora, enfim, você entendeu um pouco mais o que é taxa Selic, o impacto dela. E qual que é a sua opinião sobre isso? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou estar lendo cada um, tá? E procurando a responder, beleza? Muito obrigado, esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço.